A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero continuar lendo o Evangelho de João. Você estará ouvindo agora a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João. Eu quero te dizer que no meu relógio, aqui no computador, está marcando 2 horas da madrugada e 9 minutos. Louvado seja o nome do Senhor, do dia 22 de julho de 2009. E eu estou aqui para gravar uma porção da Palavra de Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ministrar um momento de paz, um momento de esperança. Eu quero ministrar uma palavra de poder para a sua vida. E eu sei que este capítulo fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Quem sabe você não está precisando da multiplicação de pão ou de peixe? Quem sabe você tem até em abundância sobre a sua mesa, mas você está precisando da abundância de paz, da alegria, da esperança. Quem sabe a sua família está neste momento passando por um vale, a sua vida. Quem sabe no seu emprego, na sua saúde, ou mesmo até pessoas que estarão necessitando do celeiro ser aumentado. Mas sobre todas estas bênçãos, Deus está com a sua mão poderosa estendida sobre você. Eu creio na sua vitória, como eu creio na minha vitória. E é por causa desta fé que eu tenho em Deus, desta confiança, desta certeza que Ele nos atende, Ele nos socorre. Você vai ouvir agora a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim: a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Louvado seja o nome do Senhor. É linda esta passagem. Quando todos estavam famintos e não tinham de onde comer, não tinham onde comprar o pão, o Senhor Jesus ali, ele com o seu poder,
naquele momento, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, ele multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. Apenas 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou para alimentar mais de 5, diz a palavra de Deus, um número de quase 5.000 homens, e não contando aqui as mulheres e as crianças. Louvado seja Deus! Deus pode multiplicar aquilo que você tem em suas mãos. Pode ser tão pouquinho, mas Deus, através do seu poder, da sua glória, Ele pode multiplicar de maneira abundante que você vai se surpreender. Eu deixo esta palavra para te abençoar. Continuando, lendo o capítulo 6 do Evangelho de João, a partir do versículo 16, diz assim: Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Eu vejo aqui também como o Senhor Jesus Cristo, ele teve tanto zelo, teve tanto amor pelos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca esqueceu os seus filhos, e Ele nunca vai te esquecer, como Ele não tem me esquecido. Às vezes, nós estamos no meio de uma tempestade, estamos no meio do mar, estamos no barco, e este barco está prestes a naufragar. Parece que nós não vamos conseguir chegar do outro lado da margem do rio ou do mar, porque a tempestade se levanta de repente. O mar levanta as suas ondas. Mas eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o mesmo Jesus que veio em direção dos seus discípulos, este é o Senhor Jesus que está em sua direção. Ele estende a sua mão e ele te diz: não temas, porque eu estou contigo. Você não vai naufragar nesta tempestade, nesta luta, na fúria do mar, do vento. Isto significa lutas na sua vida, aflições, dificuldades, quem sabe perseguições, lágrimas, doença, perda de um ente querido, um casamento desfeito. Tantas coisas que podem estar te acontecendo que representa, louvado seja o nome do Senhor, esta grande tempestade. Mas o Senhor Jesus, ele não é um fantasma. Ele é o Deus poderoso, ele é o Filho de Deus. E nós sabemos que Jesus na terra, ele foi homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso ele não foi um fantasma, ele não é um fantasma. Ele é o Rei Jesus, ele é poderoso, ele é o Salvador. Somente ele pode livrar a sua vida desta grande tribulação, desta grande tempestade. Tenha certeza que você chegará do outro lado, porque o versículo 21 do capítulo 6 do Evangelho de João diz assim: então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Receba Jesus como seu Salvador.